Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à COP TV e à 26ª edição do nosso programa Geralmente Quinta-feira. Eu sou Rafael Barcelos, da Hélice. A Hélice é uma consultoria de desenvolvimento humano que trabalha abrindo espaços de conversa dentro das organizações para falar de temas relevantes à estratégia da empresa. E hoje eu vou ser o anfitrião de vocês aqui no Geralmente Quinta-feira, que é um bate-papo ao vivo que ocorre geralmente às quintas-feiras, né? Pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Nós conversamos muito, o programa é muito voltado para conversa sobre gestão, negócios, autodesenvolvimento, comportamento, futuro, gestão e empresas conscientes e humanizadas. E o nosso tema de hoje vai ser os desafios da primeira liderança, de gerenciar a si mesmo a gerenciar os outros. O uso da Confidar. Então, antes de começar o programa, eu vou pedir para vocês que compartilhem dentro do Instagram, apertando o aviãozinho, que deve estar aqui por baixo. Estou me sentindo agora um youtuber aqui. Um aviãozinho e envia para a lista de contatos. No Facebook, curte e compartilha. No YouTube também curte e compartilha o link. E não se esqueça de se inscrever em todos os canais da COP TV para não perder nenhum conteúdo. E hoje a COP TV atingiu uma marca muito importante, que eu até fiz aqui um treinamento antes de começar o programa, para celebrar esse momento. Então, hoje nós chegamos a 1.000 seguidores no YouTube hoje. Então, parabéns à COP TV por essa marca, né, no canal do YouTube. Então, agora, eu vou pedir para o Richard a vinheta de abertura para a gente receber o Rogério aqui conosco. Transformar. Dar nova forma a algo. A forma como vemos e como lidamos com as situações. Somos uma constante transformação. Mais do que transformar, buscamos evoluir. E todo o processo de evolução se constrói em conjunto. Por meio do coletivo, por meio da cooperação. Transformação, evolução, cooperação. Esse é o nosso propósito. Encontrar e levar até você ações que façam a diferença em nossas comunidades. Oferecendo conteúdo de valor que promova desenvolvimento pessoal e local. Tudo isso por meio de diálogos que transformam vidas. Nós somos a COP TV. Vem fazer a diferença em um mundo mais cooperativo junto com a gente? Obrigado. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Então, primeiro aviso, no último bloco do programa a gente tem o momento da colaboração da audiência. Então, durante o programa, aí vocês vão colocando no chat aí as perguntas, tragam perguntas, que lá nesse último momento do programa a gente vai responder, o Rogério, na verdade, vai responder as perguntas que vocês trouxerem durante o programa. Então, aproveitem esse espaço para trazerem os questionamentos. Junto conosco aqui está a Aline Mariotti, eu acho que eu acertei a pronúncia do sobrenome, que é a nossa intérprete de Libras aqui, que vai estar nos auxiliando no programa de hoje. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero só quebrar um pouco o protocolo aqui, porque desde 2019, eu e o Rogério, a gente está tentando marcar um café. E as nossas agendas, né, não fechavam de jeito nenhum para conseguir uma tarde para tomar um café. E aí veio a COP TV e juntou nesse espaço aqui o Rogério para que a gente pudesse conversar. Eu estou com uma xícara de café aqui, só por um ato simbólico aqui. Eu não vou tomar café agora aqui, porque senão eu não durmo depois, a idade pega, né? Mas eu trouxe só essa xícara de café aqui para marcar esse momento que eu estou aqui conversando com o meu amigo Rogério. Rogério, por favor, te apresenta aí para os nossos seguidores aí. Rafa, saudações ao pessoal da COP TV. Eu sou Rogério Cardoso. Então, um tintim, café e água. Essa história foi muito engraçada mesmo, né? Então, eu quero me apresentar para quem nunca me viu, quem não me conhece. A minha apresentação começa por ser o pai do Arthur.
padrasto da Marta, casado com a Jussara, são a minha base, o meu currículo e meus amigos, e eu sou uma pessoa muito voltada para essa base familiar e de amigos, assim. E numa formação, uma apresentação mais formal, eu sou economista de formação, eu sou do mundo do RH há 20 anos e sou sócio da Confidare, como o Rafa falou, né? Sou sócio da Denise há mais de 17 anos e da Daniela Soares, que já é conhecida desse canal aqui, a Daniela Soares há 3 anos, parece que são 30, mas são só 3. Nós 3, então, fazemos parte da Confidare, uma construção do mercado desde 2012, mas eu e a Denise viemos mais tempo atrás, assim, né? E é muito legal falar sobre esse tema, porque é um tema que nos inspira muito. Então, vou passar de novo para ti. Legal. Então, para que a gente possa começar nosso bate-papo aqui, eu acho que vale contextualizar um pouco. Então, a primeira pergunta que eu te jogo é o que significa liderança hoje, né? Porque a gente pensar lá atrás, sei lá, Revolução Industrial, a liderança vem mudando. E o que é o significado de primeira liderança? Do que a gente está falando quando a gente fala em primeira liderança? Então, o tema primeira liderança, ele passa a ser fundamental e importante nesses últimos anos, mas já não é tão novo assim, né? Porque o nosso ponto de estudo é o livro do Pipeline da Liderança, do Rancharan. É um livro de aproximadamente 20 anos. Mas a primeira passagem, quando eu deixo de ser líder de mim mesmo para ser líder de uma equipe, para o Rancharan, ele é uma passagem fundamental. O que está acontecendo nos últimos anos, por que isso cada vez é mais importante? Porque até pouco tempo atrás, até 10, 15 anos atrás, um líder precisava entrar na sua posição, entregar resultados, entregar números, entregar metas, e estava tudo certo. Um pouquinho depois, o líder, além de entregar resultado, ele tinha que cuidar do clima organizacional. Então, começou a ser exigido dele que ele cuidasse das pessoas, minimamente, se tivesse um bom clima organizacional. Passa o tempo e o líder tem que cuidar de resultado, clima organizacional e desenvolver pessoas, né? Começar a desenvolver as pessoas da sua equipe. Avançamos no tempo, eu tenho que cuidar das metas, do resultado, do clima, desenvolver pessoas e formar novos líderes. E já começa a ficar um pouco mais difícil. E, por último, nós temos que ter um líder que entrega resultado, que cuida do clima da equipe, que desenvolve pessoas, que prepara novos líderes e agora trabalha por propósito. Então, ele tem que fazer tudo isso e fazer com que a sua equipe trabalhe por propósito. Então, rapidamente, a gente percebe que existe uma complexidade maior de eu assumir uma cadeira hoje como líder do que há 10 anos atrás. O que nós vamos conversar hoje, além dessa questão desse líder da sua primeira vez, é que na organização, que está no mercado há mais tempo, 20 anos, 30 anos, todos esses líderes que eu acabei de falar aqui agora, está todo mundo junto, misturado e vivendo ali. Então, nós temos vários tipos de líderes na organização. E quem está chegando agora, além de dar conta de si, da sua equipe, ele também tem que dar conta desse contexto todo, né? E nem todos estão nessa batida de 2020. Nós temos pessoas que estão ainda com modelos mentais de um tempo atrás. E não é muito fácil botar todo mundo na mesma linha, e quem é os grandes gestores das organizações sabem disso. Então, a gente hoje fala para uma organização, quer dizer, eu e o Rafa, né? Eu e o Rafa, quando pensamos esse trabalho, nesse tema, a gente está falando para um público, para pessoas que pensam em liderança, além de gestão, porque a gestão vai cuidar dos recursos, vai cuidar do orçamento, vai cuidar de metas, vai cuidar de métricas de qualidade, tudo muito importante numa organização. Mas nós vamos pegar aqui a fatia da liderança. Nós vamos conversar aqui hoje do desenvolver pessoas, o líder com as pessoas, o líder com a sua equipe, né? Que era, há pouco tempo atrás, falava gestão de pessoas, e ok, era um pedaço da gestão. Agora, isso simplifica, né? Se coloca uma lupa nessa fatia de gestão de pessoas e se trabalha a liderança, né? Então, quando eu quero assumir essa posição, eu tenho que entender essa complexidade. E alguns líderes, né,
um tempo mais atrás, às vezes que não acompanharam essa evolução toda, fica olhando assim, tá, mas no meu tempo não era assim. Não, não era. Quando você se tornou líder, não tinha essa exigência. Hoje tem. E aí se precisa preparar mais as pessoas. Tem uma frase que eu acho que é o Dado Schneider que fala, né? Justo na minha vez mudou tudo. Mudou tudo. O Dado faz assim, bem na minha vez. O Dado mesmo mudou assim. Tudo. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Rogério. Pensando naquelas pessoas que estão se preparando, aqueles profissionais que vislumbram chegar a esses cargos, né, mais de liderança, e a gente sempre, e até o título do nosso encontro é de líder de si mesmo, né? Nessa primeira fase, antes da virada de chave, o que significa esse ser líder de si? O primeiro ponto é que alguém vai ser notado, ou vai ser convidado, ou vai ser diferenciado na organização quando ele mostrar algumas questões, alguns atributos, algumas virtudes, né, para assumir, então, essa primeira liderança. O que geralmente os líderes, que as pessoas já são líderes, o que elas olham nas pessoas? Se as pessoas conhecem bem tecnicamente o seu trabalho, se as pessoas têm flexibilidade para lidar com as situações adversas do dia a dia, se as pessoas têm bom relacionamento, se essas pessoas conseguem administrar bem o seu tempo, se essas pessoas elas conseguem, além de fazer o seu trabalho, se colocar à disposição de colegas, de ajudar os outros, se essas pessoas, quando elas vão evoluindo na sua carreira, 2, 3 anos, elas acabam ensinando aos outros. E, por último, para o coroamento desse liderar a si mesmo, quando esta pessoa passa a ser uma referência para os colegas. Naturalmente, os colegas procuram essa pessoa, vão atrás dela, pedem informações. Ele quase passa a ser uma liderança auxiliar do líder. Com alguém, num profissional, num colaborador, essa pessoa se lidera a si mesmo muito bem. Essa é a prerrogativa, né? Bom, aí geralmente a organização está olhando os outros líderes mais antigos, os líderes mais experientes, estão olhando quem se destaca. E isso é fundamental, né? Porque a liderança, um conceito básico eu não sou líder porque eu quero ser líder, eu sou líder porque as pessoas me reconhecem como líder. E aí, se eu tenho colegas que me reconhecem, é mais fácil, é mais natural eu ser convidado para a primeira cadeira. Não sei se fica boa a resposta. Perfeito. E aí, se a gente seguir nessa ordem, bom, eu sou reconhecido como líder pelos meus colegas, e aí vem essa oportunidade, né, de uma maneira formal dentro da corporação, a gente dar essa virada na carreira e se tornar um líder formal, né, assumir um cargo de gerência. E aí vem o primeiro impacto, né? Quais são esses desafios que, quando a gente tem essa virada, a gente tem que encarar nessa primeira virada aí? Tá. Se nós formos ali no capítulo do Rancharan, que ele fala sobre isso, o Rancharan vai falar de 3 pontos básicos. Habilidades para as novas competências que eu tenho que ter, aplicação do tempo, porque a minha grade de tempo ela muda, porque até então eu estou cuidando só do meu tempo, das minhas atividades, e a partir daí eu tenho que cuidar do tempo de uma equipe, de outras pessoas, e valores profissionais. E valores profissionais que eram importantes quando eu estou cuidando só das minhas questões, dos meus afazeres, das minhas atividades, e os valores que eu vou ter que ter quando eu tenho outras pessoas, né? Então, o Rancharan fala, e aí discorre isso no capítulo todo. A minha proposta hoje, aqui na Coop TV, é ir um pouco além da teoria do Rancharan, que eu acho muito bacana, que é a nossa base, que é o nosso estudo, né? E eu sempre digo para as pessoas, um pouco mais que Facebook, vamos ler um pouco mais que WhatsApp, vamos ler. Eu acho que as pessoas estão com um pouco de preguiça de ler. Tudo tem que ser muito rápido, muito fast food, então eu sempre digo, leiam, né? E aí eu gostaria de hoje falar um pouco da experiência das pessoas que passaram por nós, pela Confidare, que passaram pela nossa formação de líderes, desde 2016, eu e Denise, em especial, viemos formando muitas turmas, e que essas pessoas hoje estão nas cadeiras de líder. Então, elas começaram lá antes de ser líder, e hoje elas estão há 2, 3 anos. Então, quando me convidaram para essa live, eu pensei assim, tá, ok, eu vou me preparar, vou reler tudo que eu já li para trazer um conteúdo legal, assim, né? Mas eu quero usar muito da experiência das pessoas. Então, eu tenho que fazer um registro para 6 pessoas, que é o Juliano, o Ângelo e o Adriano.
a Silvia, a Dai e a Pamela, que são pessoas que eu mandei o WhatsApp, eu perguntei, tá, me diz aí, o que foi difícil vocês aí quando sentaram na cadeira? E com muito carinho, assim, com muito amor, né? Eles me gravaram áudios e eu escutei bastante. Então, a primeira grande dificuldade que eles disseram assim, será que eu vou ser aceito pelas equipes? Será que eu vou ser bem-vindo, né, a esta equipe? Será que eles vão me comparar com o gestor anterior? Será que eu vou dar conta do desafio que eu estou recebendo, esse desafio pela organização? Eu vou dar conta? Que legado que eu vou deixar para essa equipe? Então, são dúvidas, são receios que essas pessoas, quando vão sentar na cadeira, eles geralmente têm. E depois que passam esses primeiros medos, assim, que eles sentam na cadeira, que eles começam, vem uma questão assim, como que eu desenvolvo confiança com essas pessoas? Então, são os primeiros medos que surgem, receios. A vantagem dessa geração que está chegando agora na primeira cadeira, que aí eu acho que é uma vantagem, não sei se tu concorda comigo, Rafa, é que nunca se falou tanto em vulnerabilidade nas organizações. E a Brené Brown, ela traz esse conceito para nós, e pelo menos as organizações que estão num processo de desenvolver pessoas estão trazendo esse tema de forma mais aberta. Falar Perfeito. De vulnerabilidades há 2, 4, 5 anos atrás, não precisamos nem muito longe, era quase fraqueza pura. Né? Perfeito. Hoje, a gente consegue falar disso um pouco mais abertamente. Perfeito. A gente até trabalha muito um texto que fala sobre do líder herói ao líder facilitador. E fala muito dessas questões, né? Porque a gente, as respostas, a gente sabe sempre, tem aquela imagem do líder que resolve tudo, e a gente está num momento que não está muito mais colaborativo, e a gente também não consegue enxergar daqui a pouco o sofrimento que tem esse líder, que precisa ter todas as respostas, e às vezes não tem as respostas, né? O Edson... mais complexa, né? E aí a distância, né? Eu me aproximo, não me aproximo. E não é só no ambiente de trabalho. É o happy hour, são as festas, são na comunidade. Aí o cara agora virou líder, agora ficou cheio, agora não quer mais falar com a gente. E o líder novo, ele fica nesse dilema, né? Pô, mas eu me aproximo demais, daqui a pouco eu tenho que dar um feedback difícil, daqui a pouco eu tenho que demitir alguém. Então, são dilemas da primeira passagem muito, muito fortes, que as pessoas sentem e às vezes não tem com quem trocar sobre isso. Não tem com quem conversar sobre isso. Ele começa a achar que só ele que sente isso. E quando a gente está num programa como de uma academia de líderes, e as pessoas gostam muito desse programa, porque ali ele está entre iguais, ali, porque na academia, às vezes, 3, 4 são promovidos, ele continua na academia, aí ele dá o relato lá, né? Ao vivo e a cores. Pô, tá, primeiros 3 meses foi assim, foi assado, e os outros vão aprendendo, né? Então, são medos e receios que quase todos passam. Isso a gente não encontra na literatura. Perfeito. Esses detalhes, eu não leio isso. Se alguém, por favor, me indiquem, porque eu queria ter a capacidade de escrever, inclusive. Porque é o material para se escrever sobre as emoções, né, do líder. E aí eu vou lembrar de Paulo Gaudense, que a Denise, minha sócia, a Denise Garcia, apaixonada pelo Paulo Gaudense, falecido Paulo Gaudense. Não adianta todas as técnicas de liderança se você não estiver emocionalmente pronto para liderar. E aqui Perfeito. Pega, né? Porque na primeira passagem, geralmente, a gente não tem maturidade emocional ainda para lidar uma série de coisas que vão acontecer. E Perfeito. São as principais dificuldades que nós queremos falar daqui a pouquinho. Eu até vou... Na minha trajetória profissional, eu também tive um momento dela, que foi uma transição, que eu trabalhava numa empresa, entrei no programa de training da própria empresa e virei um gerente. E isso que tu traz é muito... Eu li o livro do Rancharan também e concordo muito, assim, a teoria é muito rica, mas se a gente não sentir na pele e entender aonde dói, e isso que tu trouxe do isolamento, eu fui promovido dentro do próprio departamento que eu trabalhava. Então, os meus aliados antes, né, de alguma maneira, eles se afastaram. Porque daqui a pouco, até o grau de proximidade, eu conseguia ver luz e sombra de cada pessoa, né? Sim, e aí, no momento que eu me torno líder, existe esse afastamento, e sim, existe um momento que a gente se sente isolado. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que eu senti muito, é que dentro da corporação, tu tem, daqui a pouco, aqueles líderes com mais tempo
aqueles líderes que são, de repente, referência, e além dessa questão de aceitação da equipe onde se está, tem a questão de sentir pertencente a esse grupo de líderes, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa, bom, agora cheguei aqui no Olimpo junto com todos os deuses, e aí tu vai entrando e assim, o que eu faço agora? Né? Eu vou deixar eles falarem primeiro para eles darem o tom e eu seguir, ou eu venho aqui e me posiciono? Né? Que ainda tem essa coisa da insegurança desses primeiros momentos, né? Eu tenho a grata satisfação, né, na minha profissão como consultor e coach, de pegar esses profissionais assim em vários momentos, né? Então eu tenho alguns profissionais que eu conheci na academia de líderes, que eles foram promovidos e depois eles, como gestores, eu acabei fazendo coaching individual com eles. Então eu pego um momento muito rico do profissional, assim, né? É muito lindo isso, assim. Eu nem sei porque eu emito nota fiscal, porque eu mais aprendo que, na verdade, eu acho que eu ajudo as pessoas, né? Porque é um aprendizado muito grande para nós, né? Nós somos consultores, assim, conversando com as pessoas do jeito que a gente conversa, a gente aprende muito, né? Então, isso está trazendo os pares, primeira passagem. Ele vai para uma reunião com seus pares, geralmente ele não fala. E ele pode até ter mais conhecimento, porque ele está, talvez, mais no mundo mais atualizado, mas ele não consegue falar. Raros conseguem falar. Então, eles ficam, tá, mas ele é mais antigo. Quem sou eu para abrir minha boca aqui? E muitas vezes tu pega um grupo meio perverso e ontem aqui tu vai falar agora. Então, tem uma transição que é um ponto difícil para o novo líder na primeira passagem. Mas voltando na equipe, Rafa, tem um ponto assim que eles trazem, quem falou comigo, é assim, qual é a grande dificuldade? Tá, mas qual é a grande dificuldade? Eu não posso mais fazer. Agora eu tenho que delegar. Agora eu tenho que fazer com que os outros façam. E fazer com que os outros façam me dava uma angústia, porque eu estava vendo que não estava sendo bem feito, ou como eu imaginava que era bem feito, mas era do outro jeito. E eu só tenho que chegar e ensinar e dar feedback. Eu não posso ir lá fazer por ele. E eu fazia tão bem aquela atividade, né? Até foi promovido por isso, né? E aí eu não posso fazer mais. Então, a delegação, para alguns, é muito difícil. E é necessário. Não existe liderança sem delegação. O outro ponto muito, muito importante é aceitar o ritmo do outro. Porque não é no meu ritmo. Eu tenho que aceitar o ritmo da equipe. E aí a outra dificuldade. Eu tenho 7, 8, 10 pessoas na equipe. E cada um tem um ritmo diferente. Daí eu tenho que, com um eu tenho que acelerar, com o outro eu tenho que parar. Então, mas eu não tenho que tratar todo mundo igual, não tem que ser justo. Não, mas eu não posso, eu tenho que ser justo, mas tratar os diferentes de forma diferente. Esse calibre, né, essa calibragem, esse tempero da liderança, na primeira passagem é muito difícil. E muitas vezes o líder chega com 28, com 29, com 30 anos, que é a primeira vez, o cara está... E tem na sua equipe alguém de 45, de 50, com vícios, com dificuldades, e quem que essa pessoa está pensando. Então, são muitas dificuldades que, na primeiro passo ali, nos primeiros passos da liderança, tudo isso vem. E se eu não tenho com quem conversar, se eu não tenho com quem trocar, eu me sinto isolado. Então, é bom as organizações, ou quem já fez a segunda passagem, quem é gestor do gestor, quem é os líderes maiores da organização, darem uma atenção. E aí que a gente acha que um programa de mentoria entra muito bem. Porque aí fecha o círculo, né? Aí eu tenho os mais experientes, mentores, que podem pegar pela mão ali nos primeiros meses, cara, calma, vamos junto, respira, é assim mesmo. Então, um programa de mentoria grudado em quem sair de uma academia de líderes, ele faz todo sentido. Ele faz todo sentido. Porque é o efeito catalisador na química, né? A menteada é química, não sei como é que alguém gosta de química, mas enfim. É um efeito catalisador na química, né? Quer dizer, tu acelera o processo de evolução quando tu bota o mentor do lado dessa pessoa. E não deixa o líder novo sofrendo sozinho, com todos esses pensamentos, com todas as dificuldades. E aí, meu amigo, vem assim, bom, agora eu tenho que demitir alguém. Deixa eu só, antes de tu entrar, que eu quero falar esse eu tô ponto. Olhando pro relógio, eu tô nervoso. Calma, é que eu recebi informação aqui que não surgiram perguntas ainda, Rogério. Tá. Pessoas, então, aqui, ó, eu vou de novo estimular as pessoas que estão nos assistindo aqui, mas mais para o final do programa nós temos o momento da colaboração, né, de colaboração da audiência. Façam as perguntas, ou se quiserem, de repente, até compartilhar algumas experiências que vocês tiveram
quem teve esse momento, né, de transição e viveu essa primeira liderança, né? Então, para que no final do programa a gente tenha esse bloco, e aí eu já ponho até um desafio para vocês, né, que aquela pergunta que vier para derrubar o Rogério vai ser a pergunta final para a gente encerrar e fechar o programa aqui. Então, assim, então, Rogério, tu já falou um tempo atrás, que é uma frase da Denise, da questão de estar preparado, inclusive, emocionalmente para assumir esse posto, né, de liderança. E eu me lembro também da primeira demissão que eu tive que fazer enquanto líder, que foi uma das coisas mais difíceis, né, que foi esse momento, muito até pelo vínculo que eu tinha com a pessoa, e como foi difícil emocionalmente, né, mesmo tendo todas as questões técnicas listadas, mas como foi um momento muito tenso para mim, né? E aí eu queria também ouvir um pouco de ti a respeito desse momento. E eu sei que tu também tem muitas histórias para contar de coisas que tu já presenciou aí, né? Eu gosto muito de citar um ditado espanhol, que é: falar de touros não é o mesmo que entrar na arena, né? Esse é um ditado que eu li no livro do Phil Jackson, Cestas Sagradas, é um livro antigo, de 97. Ele fala de toda a campanha do Chicago Bulls, né, no tempo do Jordan, famoso time de Jordan. Ele traz esse ditado, né? Eu nunca entrei nesta arena assim de demissões, eu viver a demissão. Eu acabo sabendo e vivendo isso através, então, das pessoas, dos coaches que me narram, me contam, e em sessões de coach a gente vivencia isso, né? Então, eu não vivi, né? Mas, assim, experiências me contadas com momentos que eu vivi junto, praticamente, né? Primeiro, são fazer conversas difíceis, né? Preparar feedbacks difíceis. Saber que eu tenho que dar não só o feedback difícil, mas muitas vezes para uma pessoa difícil, ou uma pessoa pouco acessível, que o diálogo é mais truncado, que é mais complicado. A gente tem pessoas mais fáceis, pessoas um pouco mais complicadas de conversar. Então, esses momentos para esse novo líder, geralmente é um momento de tensão. Mas mesmo ele fazendo toda a cartilha, né, do bom feedback, sinalizando, conversa 1, conversa 2, preciso no que está falando, não faça feedback com minhas palavras, mesmo fazendo isso, quando chega o dia, bom, eu vou ter que demitir mesmo, e é o que tu falou, provavelmente a maior dor de um gestor, ninguém quer demitir ninguém acorda de manhã, que bom, vou demitir alguém hoje, não existe isso, né? Então a pessoa não dorme uma noite, não dorme duas, mas se tu fez a cartilha, tu vai com um pouco mais sereno para esse momento. Mas mesmo assim é difícil. E aí uma das pessoas que eu conversei, ela disse: Rogério, eu fiz tudo isso. No dia da demissão, a pessoa sentou, e eu vi que ele já estava melhor numa última conversa, ele quase tinha aceitado a demissão. Então, ontem minha esposa disse que está grávida. Daí, tá, mas ontem a minha esposa disse, e aí às vezes cidades pequenas, pessoas se conhecem, comunidades pequenas, e tu tem que seguir com essa demissão. Isso é de cortar o coração de uma pessoa, né? E aí vem essa questão do ser racional e não tão emocional, e é difícil esse equilíbrio, né? E você tem que ser racional, mas ao mesmo tempo dar o que você puder dar do seu emocional para essa pessoa. Mas olha a situação, né? Como tem situações, às vezes, que a pessoa quase se autodemite, ela recebe tantos feedbacks que, eu realmente, o que tu faria no meu lugar? Não, eu me demitiria. Tem relatos assim, né? Mas, de qualquer forma, Rafa, é um momento muito delicado, né? E aí que eu sempre digo assim, se esse líder tem um gestor acima dele, que está perto, que está próximo, que dá suporte, ou se ele tem um mentor, que neste momento ele é fundamental, para diminuir um pouco essa tensão, né? Porque é difícil. Então, eu acredito que a pessoa que consegue passar bem por esse estágio da primeira passagem, ela vai embora. E aí eu pergunto assim, né, para eles, e a satisfação de ser líder, qual que é? Porque tem todas essas questões, né, essas dores, né? Tem que ter coisa boa nessa história, né? Não, Rogério, assim, é muito prazeroso a gente ver as pessoas crescerem.
É muito prazeroso a gente ver as pessoas se desenvolverem. Não tem preço alguém chegar perto de ti assim, pô, tu me ajudou a ser um profissional melhor. Então, quando esse líder começa a escutar isso pelas primeiras vezes, então lá o medo dele, será que eu vou deixar um legado? Será que eu vou marcar a vida dessa equipe? E quando ele começa a receber esse retorno de algumas pessoas da equipe, isso preenche ele de uma satisfação absurda. Sente-se, bom, eu estou conseguindo ser um líder. Não um chefe, mas um líder. Porque eu estou sendo continente, porque eu estou ajudando, porque eu estou fazendo conversas difíceis, porque eu estou fazendo essa pessoa evoluir efetivamente. E essa pessoa vai seguir na carreira e vai passar os anos e ela vai se lembrar. Como a gente lembra da primeira professora, né? A primária, que nos alfabetizou, o primeiro líder, mal comparando, ele tem essa questão, assim, né? Foi o primeiro o gestor, o primeiro líder. Então, isso é muito gratificante. Legal. E aí, pensando um pouco assim, como é que a gente pode se preparar para esse momento, né? Pensando naqueles que ainda não chegaram lá, a gente já falou o que é ser líder de si, mas além disso, o que mais a gente pode fazer para se preparar para um momento como esse? Porque tu mesmo trouxe que hoje, o nível de exigência, a régua está lá em cima, né? Não é mais comando e controle, tem uma série de outras habilidades que a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter uma série de competências, ou pelo menos olhar para essas competências, né? E aí, para ter essa virada, o que tu pode dizer para aqueles que vislumbram e estão se preparando para esse momento? Também, né, fiz essa pergunta para as pessoas que eu entrevistei ou que eu pedi áudios, né? Eu perguntei assim, qual é o teu conselho de ouro para quem está numa academia de líderes, né? Não vou eu responder essa pergunta, né? Vou perguntar para quem viveu, né? É muito simples o conselho, assim. Não sei se é simples de fazer. Te prepara tecnicamente para a tua função, que tu possa ser na primeira passagem. Tu ainda és uma referência técnica para essas pessoas, no primeiro nível, é forte isso ainda, conhecer as atividades, né? E, principalmente, e aí volta o Paulo Gaudêncio, né? Te prepara emocionalmente, a tua inteligência emocional, o teu equilíbrio emocional. E como é que faz isso? Bom, também hoje temos nós um cardápio muito variado, né? Que talvez há 10, 15 anos atrás era menor. Hoje nós temos muitas fontes. Fazer bons assessments, me autoconhecer, saber como é que eu lido situações de estresse, como é que eu reajo com conflitos, se eu encaro conflitos, se eu boto conflito embaixo do tapete, como é que eu me sinto emocionalmente. Então, é muito comum, Rafa, eu não sei na tua experiência aí, mas pessoas buscando terapia. Perfeito. E não é porque está louco. Porque ainda tem uma mentalidade que procura terapia que tem problema. Não encontro na terapia um espaço de autoconhecimento. Então, o coach é um espaço de autoconhecimento? Sim. Mas, às vezes, eu preciso de um espaço de autoconhecimento maior, mais profundo, mais longo, né? Então, buscar terapia, buscar coaching, fazer processo de assessment, conversar benchmark com profissionais mais experientes. Isso tudo vai me fortalecendo. É como eu me preparar para uma maratona. Eu que sou corredor, né? Gosto de correr e faço maratona, fiz uma. Eu quero fazer a segunda. Mas eu tenho que treinar, né? Eu tenho que me preparar. Ninguém faz uma maratona. Vou correr uma maratona hoje. Então, às vezes, a gente encontra as pessoas assim, não, agora ter líder. Agora ter gestor de pessoas. Tá, mas que preparo que você fez? E aí, a chance de cair do cavalo é grande. Então, por exemplo, nós temos o próprio Sicredi aqui, né? Expansão, Minas Gerais, Espírito Santo. Eu conversei com pessoas aqui, gestores novos, que foram para Minas Gerais. Desbravar mercado, formar equipe, contratar gente. Olha a dificuldade que é isso emocionalmente, né? Tem o demitir, mas tem o contratar também, né? A responsabilidade disso, né? E contrata errado, tem que demitir, contratar outro. Então, não é muito fácil se eu não estiver emocionalmente preparado para isso. E aí, se eu estou, por exemplo, né, nesse exemplo da expansão, eu vou sozinho, vou sem minha família, muitas vezes, eu vou... Então, a competência, a inteligência emocional que o Daniel Goleman fala há tantos anos para nós, nessa primeira passagem, ela é fundamental. E não é todo mundo que dá atenção para ela. Vai buscar essa terapia ou vai buscar esse coach já mais adiante, quando as dores já vieram, o sofrimento já veio, né? Como a minha avó dizia assim, que é casa arrombada, trancas de ferro, né?
A gente não tem a questão do preparo anterior. E essa dica de ouro que eles me deram aqui, né, essas 6 pessoas que eu conversei, todas falaram a palavra mágica: autoconhecimento. Todas falaram. Então eu disse, opa, eles sentiram na pele, né? Sentiram a dor na pele da importância disso. Falaram que a academia ajudou muito, que fazer o processo de se preparar com nós, todos passaram conosco na academia. Rogério, ajudou muito, mas tem uma hora que é a nossa emoção, tem uma hora que é nós ali. Olho no olho, é pele com pele, a situação está ali, né? Então, a dica de ouro é essa, né? Você está preparado tecnicamente para sua função, óbvio, né? O Rancharan diz assim: todo colaborador tem que saber como é que a lojinha faz dinheiro. Tem que saber como é que a lojinha faz dinheiro, tem que conhecer os processos, tem que conhecer os fluxos, tem que conhecer a aldeia, mas você tem que estar preparado emocionalmente para o processo. Senão, a chance de sucesso diminui muito. Ou vai aprender aos trancos e barrancos, né? E aí vai contar mais com a sorte do que com a técnica e com a experiência. Perfeito. Rogério, a gente vai chegar nesse momento de colaboração da audiência. A gente provocou e começou a chover pergunta aqui, e eu não sei se vai dar tempo para todas. E olha, o pessoal se puxou aqui, acho que está todo mundo querendo te derrubar agora. Vamos lá. Mas então, chamar a vinheta aí e a gente volta com as perguntas. Muito bem, eu estou aqui dando uma lida. Eu vou começar com a pergunta do Roberto Vargas, pelo Instagram. Um abraço aí para o pessoal da Ouro Verde. Ele pergunta: o líder ensinado a dar respostas e o líder vulnerável, como aceitar isso? Roberto Vargas, meu grande amigo Roberto Vargas, prazer e uma honra, amigo. Líder que dá respostas, nós temos que tentar desenvolver esse líder a fazer perguntas, né? Nós temos que tentar ajudar esse líder. A gente compreende o líder que dá resposta, ele tem um motivo para isso, ele quer rapidez, ele quer eficiência, ele precisa entregar resultados, ele tem talvez o relógio contra ele, então ele dá a resposta, vai mais rápido. Mas nós temos que tentar fazer alguns programas, ou fazer coaching, ou própria liderança superior a ele, falar para ele da importância de fazer as perguntas, porque a gente desenvolve pessoas fazendo perguntas. A vulnerabilidade é um assunto que anda junto com isso, né? Mas geralmente esse líder ele tem um pouco mais de dificuldade de dizer eu não sei, né? Então ele acha assim, ainda está no padrão antigo que eu tenho que saber todas as respostas, e à medida que eu sei as respostas e dou as respostas, significa que eu estou atendendo a minha atividade como gestor, como líder, né? Então, eu fazer perguntas ou dizer não sei tem a ver com vulnerabilidade. Eu acho que vulnerabilidade tem muito a ver com a cultura da empresa, da organização. Ele é algo maior. Não dá para um ou outro começar a demonstrar vulnerabilidade se não for uma coisa culturalmente aceita na organização. Eu acho que tem um trabalho maior a ser feito. E aí eu acho que é meio top-down, assim. A organização em cima tem que acreditar nisso e tem que começar a falar abertamente sobre isso. Mas é um assunto complexo, né? A vulnerabilidade ainda não é uma coisinha muito simples de se falar. Não sei se tu concorda, Rafa, que tem a ver. Não, perfeito. Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Então, eu acho que preciso ter um espaço seguro para se falar sobre isso também, né? Como é que se fala? Agora tem uma frase que é segurança psicológica. Segurança psicológica. Muito, a gente está lendo muitos artigos sobre isso, né? Legal. O Tadeu, eu não sei se eu vou acertar o teu sobrenome, Tadeu, mas o Tadeu Secagno, é isso? Pelo Instagram. Desculpa se eu errei, tá? Rogério, você concorda que liderança é um esporte de contato? E qual a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho? Sim, Tadeu, eu acho que... Grande abraço, Tadeu. Eu acho que é de contato, sim. Não é rede de vôlei no meio, não há rede de vôlei no meio, não há uma rede de tênis. Tem contato, tem falta, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, e liderança, sim, é assim mesmo, né? Não dá para ter outra expectativa, né? Então, é um jogo que não é para todo mundo.
A liderança não é para todo mundo, né? Tem desafios, você tem que gostar de encrenca, você tem que gostar de gente, quem gosta de gente tem que gostar de encrenca. Não quero problema. Então não vai trabalhar no TI do hospital, porque lá tem sangue. Então escolha outra coisa, porque ali é conflito. Existe, para desenvolver pessoas e equipes, existe esse contato. E a segunda questão, como é que é, Rafa? A segunda? E qual a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho? Compreendo essas duas frases como saber o caminho é um pouco mais estudar, ter a teoria, ter as rotas. Agora, percorrer o caminho é onde você vai realmente aprender e colocar à prova o que você estudou, o que você aprendeu, né? É no percorrer o caminho que você vai perceber aonde são os pontos das suas fragilidades, das suas fortalezas, onde você vai cair, vai levantar. Então, para mim, percorrer é mais desafiador e dá mais satisfação depois, né, que você percorre. Eu senti na pele, né? Eu senti na pele. Eu acho. O Álvaro Link, no Instagram também, um abraço aí para o Álvaro. O que aprisiona e o que liberta aquele que exerce a liderança formal? Grande Álvaro, eu acredito que aprisiona é o querer saber tudo, querer ter todas as respostas e dar conta de tudo, né? Eu acho que a vulnerabilidade do líder, eu acho que ela tira um pouco essa prisão, ela nos tira dessa prisão. Eu acredito que pedir ajuda, conversar, dizer que não sei, para a própria equipe, dizer, olha, vou atrás, eu vou buscar, ou vocês, por favor, me ajudem. Não, isso é muito bonito nos livros, é muito bonito falar aqui isso na live, e a gente sabe que no mundo real não é tão fácil, mas é libertador, né? Líderes que conseguem equilibrar isso, eles ficam mais leves. O líder que ainda está nesse modelo mental, né, anterior, assim, de que tem que saber tudo, tem que dar todas as respostas, não pode mostrar fragilidade, eu não posso me emocionar na frente da equipe, isso aprisiona. E quando eu lidero com as emoções, quando eu lidero com as minhas emoções, eu não tenho este medo, isso é libertador. Porque, na verdade, é uma relação de humanos. Porque a liderança se dá na relação. Não é eu sou o líder, está lá a equipe. Não, a liderança acontece. Tanto é que se mudar a equipe, eu tenho que mudar também. Porque eu dificilmente vou ter duas equipes iguais. Eu vou ter que me reestruturar. Por isso a liderança situacional. A minha liderança depende das pessoas que estão sendo os meus liderados. Porque a liderança se dá nesta relação. E por isso que eu não posso ficar preso ao meu estilo, preso aos meus modelos, preso ao meu jeito de liderar. Eu tenho que ler o cenário, eu tenho que ler as pessoas, e aí, se eu faço isso, eu acabo me libertando. Não sei se foi uma resposta muito poética, mas eu acredito piamente nisso. Legal. A Tami Cecim, no Instagram, pergunta: a liderança é solitária. Qual a tua opinião? Existem momentos solitários, né? De acordo com a gestão da organização, da empresa, tem empresas que estão testando o modelo mais colegiado, né? Tem empresas que estão testando decisões mais colegiadas. Isso não é muito fácil, é necessário. Eu penso que o sistema cooperativista, de um modo geral, caminha com mais velocidade para isso, caminha melhor para isso, do que empresas capitalistas, puramente capitalistas, que só visam lucro, mas a gente vê já relatos de empresas que testam isso, né? Decisões mais compartilhadas. Aí diminui a solidão do líder, mas quando a gente faz coaching com diretores, com alta gerência, a gente percebe que ainda existe uma solidão, né? Ainda estamos num momento que ela vem, a solidão vem. Então, eu diria assim, se a organização olha para isso e trabalha mais em forma colegiada, ela diminui a solidão. Mas eu acho que ela não se extingue. Eu acho que ela ainda existe esses momentos. Por isso que o processo de mentoria, processo de coaching externo ajuda esses líderes, né? Porque ali você se sente mais à vontade, coisas que você não quer trocar ainda, não está maduro para falar. Então você tem um ambiente externo que pode te ajudar e te auxiliar. Mas depende. A resposta do consultor sempre depende.
Legal. O Daniel Porte também aí, abraço, Daniel, pelo Instagram, pergunta como engajar as pessoas e equipe. Não, errei. É como ativar a motivação intrínseca das pessoas. Precisamos de 3 horas. Daniel, um grande abraço, Daniel. Sim, eu acabei não falando sobre motivação lá nas grandes dificuldades, mas todos eles falaram, Daniel, dessa dificuldade, assim, porque eu sou líder de primeira passagem e até então eu precisava lidar só com a minha automotivação. E geralmente quem é promovido a líder é um cara automotivado. Mas ele se dá conta que tem pessoas na equipe que não tem essa automotivação. E tem um detalhe importante para nós aqui. Quem é automotivado, eu diria assim, ele nem entende como é que a pessoa não tem automotivação. Ele nem concebe que a pessoa não tem automotivação. Ele já parte do princípio que todo mundo tem. E não, o Daniel Goleman disse que é uma inteligência emocional. Um dos capítulos, a automotivação. Então, parte do princípio que nem todos têm. Bom, e aí eu tenho que... A forma de eu procurar automotivar as pessoas é conhecer as pessoas. Porque a teoria da motivação nos mostra que o que motiva uma pessoa não motiva a outra. O salário pode motivar um, mas o outro pode ser que o salário não motive tanto, e o que motiva ele é um elogio, um reconhecimento, é outra questão. Então, trabalhar a automotivação de uma equipe significa proximidade. Você tem que conhecer as pessoas, você tem que saber quem é quem no seu time. Se você não souber, você achar que vai trazer algo pronto para motivar todos da mesma forma, já não vai dar certo. Então eu diria assim, primeiro ponto, proximidade, conhecer as pessoas e perguntar para as pessoas, o que te motiva, meu amigo? Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Pergunta para as pessoas. Não parta da premissa que você sabe que motiva o outro. E não parta da premissa que todo mundo tem a mesma dose de automotivação. Não tem. E às vezes tem pessoas que têm uma dose bem baixinha. Aí você tem que ver se vale a pena investir nessa pessoa ou não. E aí pode vir as dores, né? Talvez alguém não vá te acompanhar na trajetória e vai ter que ser demitido. Mas para você saber isso, como motivar os outros, eu diria... E aí, todas as pessoas que passam para a nossa academia, tem uma coisa que eles fazem quando chegam nas suas equipes. Eles conversam individualmente com cada um e tentam conhecer o máximo possível a vida pessoal dessas pessoas. Leva, às vezes, 90 dias, 100 dias, porque eles têm equipes grandes, mas eles buscam, porque a gente mostra isso na academia, o quanto é importante, o quanto é fundamental, e conhecer a vida das pessoas. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem tem problema de saúde, quem não tem. Você tem que chegar e conhecer a vida das pessoas da sua equipe. Como é que você vai falar em equipe de alta performance se você não conhece as pessoas da sua equipe minimamente? Conversas individuais operam milagres. E aí tem relatos, Rafael, que as pessoas dizem, eu estou aqui trabalhando há 15 anos, nunca um gestor conversou comigo individualmente dessa forma. Por quê? Porque a escola antiga, isso não era tão importante. Legal, Rogério, passou rápido. Eu vou ter que fazer a última pergunta. Eu vou te fazer a pergunta, aí eu vou chamar o vídeo do próximo programa, do próximo, geralmente quinta-feira, e vai ter um tempo para pensar. Essa é a pergunta. Eu vou anotar, então. E vai ser a pergunta da... Aí eu, de novo, tô mal nos nomes, não sei se é Mayra ou Maíra, mas vou dizer Mayra Santiago pelo Instagram mandou a pergunta. Essa é boa, porque até eu quero saber a resposta. O que é necessário para que um time alcance o estágio de equipe autogerida? Então, Richard, roda a vinheta aí e a gente volta com a resposta do Rogério. Olá, sou Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira, e terei a honra de receber, no geralmente quinta-feira do dia 12 de novembro, o meu amigo Thomas Antunes, que é executivo do Instituto Hélice de Caxias do Sul, instituto esse que propaga a inovação na região da Serra Gaúcha. Nosso tema será a inovação colaborativa. Sabemos que a inovação é centrada sempre no usuário, mas acreditamos que quando ela é guiada por propósito e construída de forma colaborativa, a chance de sucesso é muito maior. Então te esperamos lá, dia 12 de novembro, para esse bate-papo, às 20 horas, nos canais da Coop TV. Até lá!
nem com 2 horas. Maíra realmente é para derrubar. Primeiro que eu não conheço equipe autogeridas, então não consigo falar de algo que eu não conheço, né? A gente lê, a gente estuda, mas assim, nas organizações, nas empresas, eu não conheço esse tipo de equipe, né? Eu conheço equipes maduras, eu conheço equipes que beiram a alta performance e são pessoas líderes onde a liderança quase é compartilhada, digamos assim, né? O líder ele tem o cargo de liderança, mas a liderança é tão situacional que ela quase funciona por projetos. Então alguém assume um projeto ali daquela equipe e ele passa a liderar e a equipe aceita aquela liderança. Mas o que é preciso? Confiança. Para mim a palavra é Stephen Colvin, é confiança. Ou eu estabeleço uma relação de confiança para tentar fazer a equipe se autogerenciar, porque imagina que o autogerenciamento sem relação de confiança não existe. Então, eu tenho que ter segurança psicológica, eu tenho que ter acesso à vulnerabilidade, as pessoas têm que sentir que é tranquilo eu falar não sei, eu tenho que ter uma relação de confiança estabelecida, eu tenho que ter expectativas esclarecidas. O Stephen Colvin fala no seu livro O Poder da Confiança, né? Estabeleça e deixe claras as expectativas. E as equipes, às vezes, isso não fica claro. Então, tentando responder para o Maíra, eu diria assim, proximidade com as pessoas, conhecer as pessoas, estabelecer relação de confiança. Ela pode me perguntar, como eu faço isso? Com o tempo. Às vezes, o que a gente encontra nas organizações, não existe um tempo para amadurecer uma equipe. As pessoas entram, as pessoas saem, as pessoas são promovidas, as pessoas são demitidas, as pessoas vão para um outro setor, e aí ficam 5, 6 meses juntas, e daqui a pouco troca a equipe, aí vem que nem o Renato Gaúcho agora lá, tá reclamando que não sei o que trocou o time, que não dá para ser campeão. Ele tem um pouco de razão. Trocou muito a equipe, é difícil, e as organizações estão cada vez mais com essa dificuldade. Manter um time por algum tempo unido. E para chegar no nível de alta performance, o tempo, aí eu digo assim, ó, é legal nascer de 9 meses, né? Nascer de 7 é complicado, dá, mas complica um pouco, e menos não dá. Então, eu preciso de um tempo de maturação. E eu não vejo as organizações dando essa condição nem para o líder, nem para a equipe. Então, ainda, para mim, é uma palavra de ficção, ou de livro, né, ou de teoria, ou de sala de aula. Equipes autogerenciáveis. Quem conhecer, por favor, também use as redes sociais aí e nos contribuam, né? A empresa tal experiência. Eu não conheço, não sei, Rafa, se tu conhece. Não, eu só ia contribuir que 40 segundos para acabar o programa, Rogério. Eu só ia contribuir que eu acho que também tem que ter clareza de papéis. Rogério, obrigado pela presença. Um espaço aí para tu te despedir, que nosso tempo está estourando. Tá bom, eu queria agradecer a audiência de todos, aqui o Rafa em especial, o pessoal da COP TV, em especial as pessoas que passaram pelas nossas academias, pessoas que eu fiz coach, as pessoas que me ensinaram muito, que têm confiança em mim e falar coisas às vezes delicadas, coisas difíceis, e eu quero que é assim que eu aprendo. Eu não aprendo só lendo livro. Então, muito obrigado a todos. Beleza, obrigado, pessoal. Está acabando nosso tempo, agradeço, e eu volto mês que vem no programa Pra Onde Vamos, e a gente se encontra por aí. Obrigado, boa noite a todos.